O Aveiro TV visitou o Beira-Mar, em dia de jogo oficial, outrora na Primeira Liga, e agora relegado para o Campeonato de Portugal, mas que pretende regressar ao lugar que é seu por direito histórico, a Primeira Liga Nacional. Com quase 104 anos de existência, o clube tem conhecido altos e baixos na sua história, e neste momento luta pela sua sobrevivência financeira, sendo a constituição de uma SAD como única alternativa para garantir a sua manutenção. Nuno Quintaneiro é o atual presidente da direção e, numa entrevista extensa, faz-nos o raio-x da situação do clube e aponta soluções para o futuro da associação, que noutros tempos já trouxe grandes alegrias aos beiramarenses. Nuno Quintaneiro, presidente do Beira-Mar, era já sabido, eras pequenino quando começaste a frequentar aqui o Beira-Mar, aliás foste o precursor aqui de muita coisa nova que nasceu neste clube. Sabíamos que um dia ias ser o presidente, portanto tínhamos já que perceber em que ano és neste momento, tens uma equipa boa, uma equipa de trabalho. Tiveste envolvido com o Beira-Mar durante muitos e muitos anos, muitos deles até em off, portanto a ajudar que o clube andasse, e queria primeiro fazer aqui um pequeno perfil sobre o nosso presidente. É um homem realmente que ama o desporto e ama o Beira-Mar. Pronto, a primeira nota é que houve mais gente a prognosticar que eu fosse presidente do que eu próprio, porque nunca alimentei, várias vezes confidenciei isso em várias conversas, que não tinha esse sonho, não tinha essa ambição, nem esse interesse em ser presidente do clube. Sempre me moveu muito a ajudar o Beira-Mar, fazer parte da vida do clube, tanto no campo como fora do campo, naquilo que é a atividade desportiva, mas depois também toda a parte de apoio e de serviço associada à dinamização da área desportiva, o apoio na CLAC, nos Ultras Aurinegros que fundei em 2000, mas também fiz parte do Conselho Geral do clube, que era um órgão consultivo antes da revisão estatutária, era o Benjamin, ouvia aqueles dirigentes mais experientes, mais maduros a falar, e com eles também aprendi e desenvolvi o meu sentido crítico, mas o ser presidente propriamente não era nada que me motivasse. Aquilo que foi acontecendo foi um percurso em que eu senti que, como sócio, como adepto, para poder ajudar o Beira-Mar mais e melhor, precisava também de me qualificar. Primeiro na área jurídica, onde prossegui para uma pós-graduação de Direito de Desporto Profissional e que me de alguma forma abriu a sensibilidade para alguns temas muito sensíveis, e depois numa fase mais subsequente para a área do dirigismo desportivo puro e duro. Depois muito ligado à formação, eu gostava de treino, gostava do futebol enquanto modalidade, depois comecei a desenvolver uma grande paixão pela formação, acabei para poder assumir as funções na Academia de Futebol, também tirar o curso de treinador de futebol, o curso de dirigente desportivo, o curso de diretor de entidades formadoras, e portanto fui fazendo um percurso, fazendo um caminho. E aquilo que senti em 2024 era uma grande necessidade de intervir ativamente na vida do clube, percebendo que o Beira-Mar estava num caminho que era um caminho de agonia, ou seja, o pouco oxigénio que tínhamos iria esgotar-se, ou era o momento de darmos um volte-face ao paradigma de gestão do clube. Já lá vamos. Vamos pegar um pouco na tua visão, vamos pegar talvez no ano em que o Beira-Mar está na primeira divisão, está muito bem, e para ali começa a crescer, portanto, lembras-te desses anos, os anos áureos do Beira-Mar? Embora o Beira-Mar, digamos que teve aqui vários sobe e desce, e eu posso recordar-me no final dos anos 90 uma grande crise diretiva, que entretanto foi resolvida com o engenheiro Mano Nunes e com a sua equipa, conseguiram colocar o Beira-Mar na Primeira Liga, com resultados líquidos positivos durante 5 anos consecutivos, mas depois voltámos a descer de divisão, na altura da parceria com a Stellar Group. A seguir o Beira-Mar, já com uma nova direção do Artur Filipe, volta a subir à Primeira Liga, mas no ano em que sobe também, enfim, envereda por uma nova parceria com a Inverfutebol e acaba por descer de divisão à segunda liga. Os problemas financeiros do clube agudizam-se. Com a Câmara Municipal a relação também não era fácil, porque a Câmara estava em incumprimento com o clube depois entrou em choque com a autarquia, daí entrou novamente o clube em crise. Aqueles anos de 2009, 2010, 2011 também já foram anos de muita dificuldade dentro da gestão do Beira-Mar, quando o engenheiro Mano Nunes também regressa ao clube, depois sucessivas comissões administrativas, António Regala, Mário Costa, enfim, todo esse percurso que leva à constituição da sociedade desportiva, com São Magide Pichiar, todo esse contexto já era um contexto de grande dificuldade, de grande adversidade. E quando muitas vezes as pessoas dizem foram as SADs, assim no plural, que enfim, prejudicaram muito o Beira-Mar, eu digo, não, mas o problema do Beira-Mar já vinha antes. A forma como a SAD de 2011 foi constituída, também já ela em si própria foi uma fuga para a frente, para tentar arranjar dinheiro rápido, sem um plano, sem um projeto e sem blindar o clube. Muito bem, já vamos, o Beira-Mar tem muitos anos. Isto, não recordas, porque nós na China, nós éramos quando isto foi fundado. Foi fundado aqui assim, à Beira-Ria, como é que, rapidamente, para enquadrarmos o Beira-Mar aqui em Aveiro.
O Beira-Mar é um clube fundado no bairro da Beira-Mar, quer dizer, é indissociável do bairro, a fundação do clube, e eu costumo dizer que há aqui uma trilogia entre o bairro da Beira-Mar, o Clube Beira-Mar e o São Gonçalinho, o santo padroeiro do bairro da Beira-Mar. Inclusivamente no ano passado, numa tertúlia que nós organizámos do São Gonçalinho à Beira-Mar, foi interessante perceber que lá para trás estas grandiosas festas de São Gonçalinho, que tinham uma expressão muito menor, eram muitas vezes organizadas pela tertúlia beiramarense, adeptos sócios do Beira-Mar que se organizavam para arranjar receitas para o clube, que também se predispunham a organizar as festas de São Gonçalinho porque não haviam pessoas disponíveis como há hoje para estar na mordomia de São Gonçalinho. Portanto, a Fundação do Beira-Mar tem muito a ver com a nossa matriz ligada ao mar, ligada às pescas, ligada ao bairro da Beira-Mar, aquelas que são as origens no século XX da nossa cidade. Não, de alguma forma, eu acho que é interessante olharmos para essa matriz, para ela nos inspirar, mas temos que reconhecer que ao longo do século XX o contexto socioeconómico da própria cidade de Aveiro transformou-se completamente, quer dizer, nós passámos de uma cidade, na altura ainda pequena, com cerca de 20 mil habitantes no início do século, hoje para uma cidade com 88 mil habitantes. Um perfil, na altura, muito dedicado ao setor primário, não é? Agricultura, pescas, que foi evoluindo ao longo do século para o setor secundário, mais vocacionado para a indústria, e hoje, além da indústria, é uma cidade essencialmente de serviços e com uma universidade de referência. E, portanto, há claramente uma matriz muito hoje constituída à base de pessoas que vieram de fora, vieram para Aveiro, estudar, trabalhar para cá e aqui fizeram vida. O que eu também acredito é que há um grande potencial futuro atrás destas gerações de pessoas que para aqui vieram, porque elas já tiveram os seus filhos a nascerem em Aveiro e a sentir Aveiro como seus, e portanto as atuais e futuras gerações de aveirenses nascidos e criados aqui é um grande potencial para a captação de massa adepta para o próprio Beira-Mar. O Beira-Mar sendo um clube do distrito, mas muito mais do concelho. Por exemplo, vamos para o Vá, por exemplo, ou para esta reja, sente-se pouca marca do Beira-Mar. É um erro de gestão, é algo a pensar, ou é mesmo assim, o clube é mesmo para o concelho de Aveiro? Eu acho que nós temos que entender aqui o caminho, não é, que foi percorrido. O Beira-Mar lá para trás, de facto, conseguia ser a grande mola propulsora do desporto e a grande referência desportiva no contexto nacional do distrito, mas durante estes últimos 20, 30 anos perdeu essa liderança. Da primeira divisão e hoje nós percebemos, quer dizer, temos a nível do futebol, que acaba por ser aqui a modalidade que tem maior projeção mediática, temos um Arouca na primeira liga, temos o Feirense Oliveirense na segunda, quer dizer, na Liga 3 temos São João de Ver, São Joanense, temos agora a Lourosa também na segunda liga, portanto há um conjunto de outros clubes que aproveitaram esta queda do Beira-Mar para poderem eles próprios projetarem-se e hoje disputarem de alguma forma esses tecidos sociais que estão muito mais próximos e implantados nessas regiões. E depois é perceber que hoje há muitos fatores de concorrência naquilo que diz respeito àquela que é a indústria do futebol. Antigamente as pessoas tinham a missa de manhã ou domingo e tinham o futebol à tarde. Hoje não, hoje há uma multidiversidade de ofertas, desde até o sofá de casa, onde à distância do comando a pessoa tem na televisão os jogos da Premier League, da Liga Brasileira, da Liga Francesa, Italiana, etc. E portanto só para falar do futebol, quer dizer, fora as outras áreas de interesse, fora do futebol, que hoje também não é, temos já a distância do clique, as séries, os filmes, tudo, a internet. Esta realidade obviamente leva-nos a ter que nos reposicionar. Eu tenho defendido muito o que o Beira-Mar tem que se assumir como um clube de proximidade. Nós não podemos querer voltar a recuperar o distrito sem primeiro agarrarmos o concelho e aquelas pessoas que nos estão próximas e que no seu dia-a-dia lidam diretamente com o clube. E esta franja não é apenas a franja do concelho de Aveiro, é o concelho de Aveiro e concelhos limítrofes, onde eu costumo muitas vezes dizer de forma um pouco leve, mas que tem aqui densidade, que é o facto de nós termos 1.500 atletas nas 13 modalidades e estes 1.500 atletas não são só do concelho de Aveiro, portanto também temos muitos atletas de concelhos limítrofes, o que significa que há muitos lares que todas as noites estão a lavar camisolas de equipamentos do Beira-Mar nas suas máquinas de lavar em casa. Portanto, o Beira-Mar está dentro das casas de muitas famílias através deste ecletismo que nós ainda hoje preservamos. Portanto, temos que agarrar bem esta comunidade e esse trabalho, de facto, o clube descurou, muito projetado para a indústria do futebol e acreditar que através dos resultados esportivos iria alavancar a massa adepta. Acho que hoje o perfil social é diferente e impele-nos para outro caminho e este caminho de proximidade. Vamos àquela fala então, 2020, que pegas no clube, olhas para um clube que está com uma dificuldade e apresentas uma alternativa. És presidente do Beira-Mar há 2 anos, penso eu. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uma presença com também alguns altos e baixos, tiveste algumas vitórias, algumas assembleias que não correram tão bem, lutas pela apresentação de um menu para a SAD.
um primeiro que correu mal, assim rapidamente, sim, a tua leitura sobre... Tomamos posse a 20 de abril de 2024. O primeiro trabalho que tivemos que fazer imediatamente foi um de levantamento exaustivo tanto da atividade como da situação financeira do clube e percebemos rapidamente que havia um grande desequilíbrio entre a estrutura de receitas e a estrutura de despesas e, portanto, esse desequilíbrio, esse déficit era um déficit estrutural, ou seja, era um déficit que já vinha dos exercícios transatos. Aliás, o clube já era deficitário na sua matriz desde que depois da queda à segunda distrital subiu à primeira distrital, na altura a divisão da elite de Aveiro, e a partir daí o clube teve sempre muitas dificuldades do ponto de vista financeiro e conseguiu ter o equilíbrio fruto da sua equipa sénior de futebol, porque na nossa fotografia conseguimos perceber que nas restantes modalidades, os escalões de formação, mesmo conseguimos ser autossustentáveis, conseguimos ter contas equilibradas. Quando chegamos ao futebol sénior masculino, efetivamente, as exigências que hoje o futebol nos coloca, obriga-nos ao esforço financeiro que o clube, no seu modelo associativo tradicional, não está capaz de responder. Daí que um desígnio que eu trazia como estratégico para o mandato, que era a constituição da sociedade desportiva, além de estratégico, passou a ser urgente, porque temos que rapidamente alavancar a equipa principal para outros campeonatos, outros contextos, para conseguir desenvolver todo um trabalho de formação e de valorização de atletas que o Beira-Mar precisa desenvolver para ser autossustentável no futebol, e isso só é viável se efetivamente a equipa sénior chegar a outros contextos. Mas para lá chegarmos nós precisamos de investimento. Para captarmos esse investimento temos que ter um instrumento jurídico de segurança a quem investe, e essa é também a válvula de garantia para o clube, que para chegar aos objetivos que necessita, não se irá endividar ainda mais e correr o risco de perigar mais a sua existência, porque nós hoje sabemos, o futebol é uma indústria interessantíssima, mexe de facto com muito dinheiro, mas não é um negócio certo, depende muitas vezes se a bola bate no poste e entra ou se a bola bate no poste e sai, e portanto é preciso ter arcabouço financeiro para também saber gerir e absorver o impacto deste caráter aleatório desta indústria. Por melhor que nós trabalhemos, por melhores treinadores, melhores jogadores, está provado que isso não significa o sucesso. Claro. Estaremos mais próximos do sucesso, não é garantido que atinjamos o sucesso e, portanto, nós precisamos dessa robustez para encarar o futebol de uma forma profissional, sustentada e pujante. E, por outro lado, reposicionar aquela que deve ser a matriz associativa do clube para as suas modalidades, para a sua formação, em que nós precisamos de envolver estas estruturas num projeto desportivo a sério para o Beira-Mar, desenvolvimento, como disse, da formação e do seu equilíbrio, para implantar verdadeiramente a marca Beira-Mar e desenvolver um serviço socialmente relevante à comunidade, para que a comunidade reconheça esse serviço e esteja disponível para apoiar o clube. O veículo SAD é justamente essa ferramenta que é necessário implementar no Beira-Mar neste momento. Exatamente, é um instrumento jurídico, é uma forma de captar investimento, dar segurança a quem investe e permitir esse investimento para chegarmos a contextos superiores no futebol sénior. Depois também temos no nosso projeto a ambição de construir um centro de alto rendimento, porque esta equipa sénior vai precisar de melhores condições de trabalho do que aquelas que hoje temos, que são boas para a formação, aqui ao lado, na Academia de Futebol, mas que são manifestamente curtas e insuficientes e que já hoje nos causam constrangimento para o futebol sénior / profissional. E depois, por outro lado, precisamos de fazer face ao passivo do clube, porque eu herdei o Beira-Mar com cerca de 1,5 milhão de euros de passivo e a atividade das nossas modalidades e da nossa formação não é ela capaz de gerar essas receitas para fazer face ao passivo. Não, este passivo está dividido aqui, enfim, em alguns blocos. Temos uma parte que está no âmbito do processo de recuperação judicial do clube aprovado em 2017 e, portanto, é um passivo, enfim, a longo prazo. Estamos a falar de um plano de pagamentos de 25 anos. Depois temos uma outra parte do passivo que é um passivo contingente, tem a ver com um processo ainda que vem de 2009, das mais-valias da venda das piscinas, que está a correr termos em tribunal, mas que é obviamente algo que pode cair em cima do clube a qualquer tempo. Portanto, nós temos o dever de precavermos dessa situação e depois temos aquela que foi a dívida gerada nestes últimos anos de gestão do clube, em que o clube já era deficitário e necessitou muito de recorrer a empréstimos, a financiamentos de pessoas que ajudaram o clube e que naturalmente têm a expectativa de serem restituídas, reembolsadas, logo que o clube tenha essa capacidade. Muito bem. Na questão da SAD, ou assembleias, enfim, aliás, tiveste assembleias que não aprovaram, por exemplo, e eu penso que há algumas informações tuas na imprensa em que diz que bates com a porta se a Assembleia não te der, obviamente, o voto de confiança para gerir o clube conforme, assim, o entendes tu e a tua direção, como é lógico. Está sanada essa zanga com a Assembleia?
Não houve zanga, estamos a falar de uma Assembleia que 105 sócios votaram a favor, ou seja, e penso que foram 18, salvo erro, que votaram contra, portanto houve uma grande maioria favorável ao projeto. Aquilo que houve foi ali uma minoria que teve a capacidade de bloquear naquela altura porque os estatutos exigem, exatamente, uma maioria qualificada de 3/4 para poder aprovar a proposta. Pronto, e isso obrigou-me a ir a uma segunda Assembleia, mas obviamente na segunda Assembleia tive que alertar as pessoas. Não há heróis e não há milagres, isto na minha perspectiva pragmática da vida. Outras pessoas entregam-se à fé de outra forma e rezam a que Deus Nosso Senhor lhes resolva os problemas. Eu agarro-me àquilo que é a minha convicção sobre os homens e a capacidade dos homens de se mobilizarem e resolverem grandes problemas. E, portanto, nessa dimensão humana da resolução dos problemas do Beira-Mar, se nós não avançássemos com a constituição da sociedade desportiva, não via caminho para andar, mas não via para mim como não vejo para mais ninguém. Só que muitas vezes as pessoas, e sobretudo quando andam aliadas ao fenómeno do futebol, e o Beira-Mar tem esse cariz, ou seja, o futebol é a sua modalidade rainha, é a modalidade que lhe deu essa grande projeção, acabam por andar muito aliadas daquela que é a realidade financeira do clube, aquela que é a realidade do dia-a-dia da sua gestão. E muitas vezes nós temos que, enfim, dar uma injeção de choque para que as pessoas percebam, atenção, que este mundo encantado, que ao domingo à tarde as pessoas vêm dentro do campo com 11 homens com a camisola do Beira-Mar a jogar futebol, por trás, para que isto aconteça, há um custo brutal e que o clube não tem capacidade de suprir, e já não há muito mais gente disponível para continuar a emprestar dinheiro, sabendo que isto não é rentável, que isto não é sustentável e que naturalmente não há qualquer perspectiva depois de reembolso. Já não estamos a falar de retorno, já só falamos de reembolso. Portanto, temos que dar futuro ao clube e eu não gostaria nada que estes segundos 100 anos do clube, que estamos à beira de comemorar 104 anos, fossem periclitantes como foram os primeiros 100. Portanto, acho que nós temos o dever de aprender com o que de bom e que de mau aconteceram nos primeiros 100 anos de vida do clube e que preparar o Beira-Mar para estes segundos 100 anos. Eu costumo dizer, gostava muito que o Beira-Mar chegasse aos 200 anos, não estarei cá para ver seguramente, mas gostava que um Beira-Mar pujante, sólido, e eu digo sempre, quando me perguntam, então Nuno, mas o que é que tu achas? Achas que vamos subir, vamos chegar? E eu, havemos de chegar, porque uma marca e a força Beira-Mar, com esta comunidade atrás, se as coisas forem bem feitas, nós vamos lá chegar, mas mais importante do que o período que vamos demorar a lá chegar, é quando lá chegarmos, não sairmos de lá, estamos com bases sólidas. Obviamente, até quando é que esse teu plano poderá ser implementado, assado e começar a dar aqui alguns sinais visíveis ao clube de que as coisas estão em marcha, então correr bem? Nós, quando queremos fazer, é aquele ditado que diz, depressa e bem há pouco quem, e nós tentamos fazer depressa. Tentamos fazer depressa e bem esta questão da sociedade desportiva. Só para recordar, em outubro de 2024 aprovámos um orçamento com cerca de 200 mil euros negativos e avisámos logo que a única possibilidade que teríamos para fazer face a este orçamento era a constituição de uma sociedade desportiva. Num mês preparámos os pressupostos para levar à Assembleia Geral, que aprovámos em 22 de novembro, portanto tempo recorde, e em janeiro já estávamos a apresentar um investidor disponível para abraçar o projeto da sociedade desportiva nos termos do protocolo, das propostas, que tínhamos aprovado. Portanto, nós fomos rápidos, lestos a fazer. De facto, as coisas depois não correram bem com esse investidor, já é público a situação, tivemos a oportunidade de explicar que efetivamente o processo que mediou entre a celebração do pré-acordo até ao final de abril, que seria o período em que a sociedade contratualmente deveria ser constituída, não nos deu a confiança que nós necessitávamos para poder avançar. Desfizemos o contrato nos termos em que também já tive a oportunidade de explicar aos sócios e tivemos que entrar numa segunda vida do projeto, mantendo os pressupostos. Portanto, a nossa bíblia e orientadora deste processo são os pressupostos, o caderno de encargos aprovado pelos sócios no dia 16 de maio de 2025, e é isso que nós estamos a tentar implementar, identificando investidores que estejam disponíveis e que tenham quando é que se prevê, a materialização desta... E que tenham, dizia só, investidores que além da capacidade também tenham aqui mais-valia para trazer ao projeto, que olhem para o projeto, não olhem apenas e só para aquela perspectiva de retorno económico rápido e fácil, que muitas vezes há um perfil de investidores que se associa muito às sociedades esportivas por aí, trazer jogadores daqui, trazer jogadores de lá, valorizá-los rapidamente, fazer circular dinheiro. Nós gostaríamos que o projeto tivesse uma dimensão muito formativa, em que nós apostássemos muito em miúdos da nossa formação, trabalhássemos a academia bem,
investidores para com esse depois, perfil. exatamente, sim, E há investidores sim, no mercado com esse perfil. Porque já perceberam o potencial que Aveiro tem, a zona geográfica de influência do Beira-Mar para o recrutamento de talento é muito boa, E com as infraestruturas que já hoje tem para a sua formação, pela estrutura de recursos humanos e com uma visão de facto de projeto num país como Portugal. Portanto, esperar que 2026 é o ano que, o primeiro trimestre será o ano onde vamos implementar esse SAD? Sem dúvida. Pronto, nós sabemos uma coisa, que os direitos desportivos só poderão ser transmitidos para uma futura sociedade desportiva para a próxima época. Portanto, só no final desta época desportiva é possível transferir para uma sociedade desportiva esses direitos desportivos, de participação nas competições oficiais. Mas o nosso objetivo é rapidamente avançar para a constituição formal de sociedade desportiva, rapidamente conseguir reunir no clube os meios financeiros para fazer face ao passivo, para dar um apoio suporte à atividade corrente e numa terceira dimensão muito importante, nós podemos olhar para o clube com um novo paradigma de gestão, em que consigamos abraçar o trabalho que hoje é feito nas nossas modalidades e nos escalões de formação e construir uma academia de desporto. Nós temos essa ambição e construir a academia de desporto, às vezes as pessoas começam logo a imaginar edifícios e infraestruturas, não, estamos a falar de um serviço, de um produto que eu acho que é o produto que pode ancorar a sustentabilidade da Associação Sport Clube Beira-Mar para os próximos 100 anos. Acredito mesmo que é o produto diferenciador, o serviço diferenciador para garantir a sustentabilidade da sua associação, sem prejuízo, antes pelo contrário, alavancado com o projeto profissional de investimento no seu futebol profissional. Muito bem. Para acabar, em termos de objetivos do desporto profissional, o que é que nós podemos contar como sócios dos próximos anos de Beira-Mar? Queremos ir até onde? No imediato, este ano, nós assumimos como objetivo a manutenção, fruto do orçamento baixíssimo que temos. Este ano o nosso orçamento consegue ainda ser mais baixo no ano passado e já no ano passado tínhamos aplicado uma redução de 42% em relação ao orçamento da equipa sénior de futebol do ano anterior. Portanto, temos que ter a consciência da nossa realidade. No entanto, com este projeto de constituição da sociedade desportiva, o que está previsto é um investimento em 5 anos de 5 milhões de euros na equipa sénior de futebol. Portanto, o grande objetivo, de facto, de quem vem investir com o Beira-Mar é chegar aos campeonatos profissionais. O lugar natural do Beira-Mar, pela sua história, até pela massa humana que ainda hoje mobiliza e pela força desta comunidade que abraça, tem que ser obviamente a Primeira Liga, e uma Primeira Liga com o objetivo de honrar o Beira-Mar como hoje honra o Sporting de Braga, como hoje honra o Vitória de Guimarães, até como uma cidade como Famalicão consegue ter um clube saudável e que transmite orgulho desportivo às suas gentes. O Beira-Mar tem que estar nesse contexto. O Beira-Mar tem também, na tua presença, tem construído, enfim, aqui algumas atividades para os sócios. Eu lembro do Domingo Aberto, onde as pessoas podem ficar, visitar o estado e estar com a equipa de Beira-Mar. Isto vai continuar a ser feito, esta aproximação aos sócios, porque precisamos de pessoas que venham ver o futebol para que isto tudo faça algum sentido, não é? Um dos desafios que hoje é colocado à indústria do futebol em Portugal no geral é precisamente, além de trabalharmos a componente desportiva, que já hoje é muito trabalhada e bem na valorização dos jogadores, na promoção dos jogadores provindos de contextos de formação, todos nós hoje percebemos que o espetáculo vai evoluir, ou seja, cada vez mais na indústria do entretenimento, agregado ao evento desportivo, está de facto toda uma experiência, e por isso é que o Sporting ainda agora aprovou um investimento, penso que 200 milhões de euros na requalificação do estádio e criar um conjunto de soluções. O Benfica também, antes dos seus jogos, cria toda uma atmosfera enfim, de impacto para o adepto antes do jogo, e cada vez mais esse será o caminho, mas lá está, como tudo, precisa de investimento, além da sensibilidade e da visão, também precisa de investimento. Aquilo que nós temos procurado fazer sem investimento, essencialmente um trabalho de, primeiro, credibilização da instituição, porque as pessoas não aderem se não acharem que somos credíveis. Por outro lado, identificação com os valores da instituição, que a nossa atividade e a forma como nós nos comportamos e comunicamos, as pessoas consigam alcançar os valores, os princípios que partilhamos e se identificam e se revejam. E depois, iniciativas, ações concretas no terreno. Lançámos o Beira-Mar Solidário, lançámos o Beira-Mar nas escolas, lançámos agora o Beira-Mar na universidade. Há um conjunto de projetos que estão em marcha, esperamos chegar ao nascer à Beira-Mar também nas maternidades. Portanto, queremos muito fomentar essa ligação com a comunidade, sabendo que este é uma missão que envolve recursos, envolve trabalho, e nós neste momento ainda estamos numa estrutura associativa, com dirigentes totalmente voluntários, que trabalham gratuitamente para o clube, e torna-se muito difícil fazer o trabalho que o Beira-Mar precisa ser feito neste contexto ainda tão precário. Muito rapidamente, vamos falar um pouco também das outras modalidades, que eu esqueci de referir há pouco, mas o Beira-Mar também é forte em algumas modalidades que não seja só o futebol.
O Beira-Mar tem uma grande tradição no basquetebol, aliás, Aveiro tem tradição no basquetebol. Nós hoje, no caso do basquetebol, temos uma formação muito boa, das melhores a nível nacional. Depois, quando chegamos aos séniores, sabemos que não conseguimos dar o impulso à equipa principal por falta de recursos financeiros. Naturalmente, também temos outra dificuldade, a falta de pavilhão, e portanto é muito importante a questão do pavilhão, e essa tem vindo a ser uma luta não só do Beira-Mar, como da própria cidade, de ter infraestruturas à altura da sua atividade desportiva. O futsal, que desde 2004 também ganhou uma grande projeção e é uma secção que trabalha muito bem, mas depois temos que realçar as outras modalidades, o atletismo, que ainda agora absorvemos uma equipa de competição, tanto no masculino como no feminino, e que também tem os nossos escalões de formação, cerca de 60, 70 miúdos a praticar atletismo, mas temos o xadrez, que é uma secção ainda jovem, mas que já está com uma pujança fantástica e que mobiliza muita juventude, mas podemos falar do judo, do jiu-jitsu, do boxe, do kickboxing, enfim, no karaté, não quero esquecer de ninguém, porque nós quando começamos no El Paintball acabamos sempre por nos esquecer de elencar algumas, mas eu pessoalmente como Presidente tenho muito orgulho nas modalidades e nas pessoas altamente qualificadas que temos à frente das nossas modalidades. Última questão mesmo, e com isto tudo o Nuno ainda se diverte, ainda consegue vibrar com o Beira-Mar, ir aos jogos, porque a atividade presente suponho que lhe absorve todo o tempo disponível. Eu vou dizer quais são as minhas grandes vitórias. São aquelas que no dia a dia, quando estou com algumas pessoas a quem o Beira-Mar faz a diferença nas suas vidas, noto o brilho nos olhos quando se referem ao Beira-Mar. E o facto de saber que com a atividade e com o sacrifício pessoal que emprego na minha atividade diária de trabalhar para o Beira-Mar, consigo estar a contribuir para dar esta vida à comunidade onde me insiro, e essa é a minha grande vitória, esse é o meu grande título. E consegue ser feliz? Sou feliz porque prossigo este desígnio, esta missão, e olho para o Beira-Mar com esta dimensão de projeto, de desígnio para além da nossa existência. Uma missão que ainda vai ter mais alguns anos. Vamos ver, eu não consigo fazer nenhuma previsão em relação ao futuro, porque é aquilo que eu dizia, quer dizer, se o Beira-Mar não constituir a sociedade desportiva, não captar investimento, não conseguir dar este passo, o Beira-Mar tem os dias contados, esta aqui é a realidade. Portanto, nós temos que vencer estes desafios para conseguir perspectivar o amanhã. Agora, se o amanhã do Beira-Mar e o meu amanhã forem compatíveis, terei sempre muito gosto em fazer parte da vida do Beira-Mar e dar o meu contributo, mas não preciso ser como Presidente, posso estar noutra qualquer função ou até sem qualquer cargo e a ajudar a partir de fora, como fiz muitas vezes. Portanto, a paixão ao Beira-Mar é essa que eu acho que é inquebrável. Ainda fiquei chateado quando perdemos, ainda... Olha, eu posso dizer que fiquei muito chateado, por exemplo, com a derrota no último jogo no Rebordosa, mas fiquei chateado porquê? Porque olho para a nossa equipa principal de futebol e reconheço muito talento, muita capacidade, reconheço que trabalham muito e bem, e depois há um conjunto de dificuldades que as pessoas nem sonham que sucedem, e mesmo com essas dificuldades, a capacidade de resposta da rapaziada é muito forte, é muito positiva, e depois, por erros de imaturidade, acabamos por não conseguir ter os resultados para os quais trabalhamos e merecíamos obtê-los. Enquanto presente, enquanto adepto... Eu explico porque é que me chateia, porque é quando eu vejo o potencial a ser desperdiçado. Eu no outro dia dizia à equipa, estou farto de andarmos a fazer o jantar e depois parece que alguém vem e rouba-nos o jantar. Caramba, está na altura de nós agarrarmos aquilo que fazemos e termos esse ímpeto de convicção, de não deixarmos que os outros sejam felizes com o nosso trabalho. Se foi o nosso trabalho, temos que nós ser felizes e temos que ter essa convicção e agarrar esse futuro que se faz no presente. E é um pouco isso que às vezes me deixa chateado, porque estas novas gerações, e nós temos muita juventude na equipa principal, muitas vezes parece que não se preocupam muito com o hoje, porque isto amanhã há de correr melhor. E não pode ser. Nós, todos os momentos, temos que agarrar o presente para conseguir construir o futuro. Ao nível dos sócios, o Beira-Mar tem estas novas gerações, estes miúdos de 15, 16, 18, 20, 30 anos, eles estão aqui ou precisamos ainda de os estimular? O clube vai ter que fazer um trabalho muito incisivo para captar esses sócios, por isso é que eu digo que temos que constituir a sociedade desportiva para podermos abraçar estes 1.500 atletas com toda a massa humana envolvente, famílias, agregados, têm que vir para dentro do clube. Mas eu também percebo que para eles poderem vir para dentro do clube têm que perceber que ao contribuir e ser parte da família beiramarense, as modalidades onde estão inseridos e que as trouxe para dentro do clube, também elas saem beneficiadas dessa contribuição. E hoje isso não acontece, eu já expliquei isso aos sócios.
Hoje as receitas que provêm da cotização dos sócios são completamente insuficientes, absorvidas pela realidade do futebol sénior. Portanto, mais uma questão que obriga-nos a tirar o futebol sénior desta equação para libertarmos a receita da cotização dos sócios para o investimento no clube no seu todo e no seu ecletismo. Este é um passo que eu acho que é importante. Depois, a própria direção do clube, esta e as que se vierem a suceder, que olhem para as modalidades com essa dimensão estratégica.